A gente sabe muito bem que hoje o mercado evoluiu para essa questão de comportamento, essa questão de comunicação, essa questão de experiência que foi tratada na primeira parte aí do nosso papo. Porém, obviamente, uma boa comunicação parte também de conteúdo, né? A pessoa que trabalha com a área técnica tem que ter um bom conteúdo para comunicá-lo da forma assertiva, né, Fabio? Então, eu queria que você dissesse para a gente, primeiro falando em treinamento concorrente, Ale, o que teu curso contribui para o profissional de educação física na prática, na atuação? Qual o grande diferencial que o sistema de treinamento concorrente contribui? E do seu outro tema também, por favor. Legal. Primeira coisa que eu tentei colocar nos meus conteúdos foi uma aplicação prática de alguns conceitos teóricos. E aplicação prática baseada em conceitos atualizados da teoria. Falando de treinamento concorrente, por exemplo, eu abordei alguns tópicos que geram muita polêmica e discussão, não só nas redes sociais, mas também nas salas de musculação, nos centros de fitness que nós temos, como por exemplo, quando a gente fala em treino concorrente, que é a combinação do treinamento de força e treinamento de endurance, para os mesmos grupamentos musculares, uma mesma sessão de treino. Então, quando a gente coloca o treinamento concorrente, que é o cardio e a força junto, o que vem primeiro? Primeiro treinamento de força ou primeiro treinamento de endurance? Além disso, quando a gente quer hipertrofia, tem diferença da ordem aí de colocar o cardio ou a força em relação à hipertrofia, por exemplo? Quando eu quero hipertrofia, quando eu quero emagrecimento, quando eu quero emagrecimento ou quando eu quero hipertrofia, será que tem diferença da ordem disso? E é claro, eu coloquei também quais são as diferenças entre treinamento concorrente e treinamento combinado. Haja vista aí que o treinamento combinado ele traz benefícios principalmente para aquele cliente nosso que quer emagrecer, quer potencializar o emagrecimento. Então, nesse caso, combinar o treinamento de endurance com o treinamento de força potencializa, sim, o emagrecimento. Já o treino concorrente, ele pode gerar prejuízo. Então, no caso da hipertrofia, por exemplo, trabalhar com um volume muito grande de treinamento cardio talvez não seja indicado para quem deseja hipertrofia. Então, imagine o seguinte, se eu for lá trabalhar com membro inferior, pedalar, correr na bicicleta ou na esteira, respectivamente, depois for fazer treinamento de força para membros inferiores, se eu quero hipertrofia, talvez essa não seja a melhor estratégia para atingir esse objetivo. Agora, se o meu cliente tem por objetivo emagrecimento, combinar as duas estratégias pode ser interessante. Então, eu abordei um pouquinho disso e coloquei exemplos práticos aplicados no dia a dia para quem for acessar o conteúdo. E falando, claro, dos métodos de treinamento, eu mostrei quais são os principais métodos e sistemas de treinamento de força para indivíduos iniciantes, para intermediários e para avançados. E eu toquei num ponto muito importante. Como que a gente organiza a divisão de treinamento para esses indivíduos nos mais diversos níveis de condicionamento? Porque é um erro muito comum que eu vejo nas salas de musculação, né? Muitos profissionais não sabem como fazer a divisão de treinamento em cima dos sistemas e métodos de treino que a gente tem, em cima dos grupamentos musculares. Então, eu trabalhei com uma abordagem bem aplicada desses dois conceitos, né? Do treinamento concorrente, bem como da aula de sistemas e métodos de treinamento.